Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O ouro está em alta. Ainda será um investimento seguro? This is gold, Mr. Bond. All my life I've been in love with its color, its brilliance, its divine heaviness. I welcome any enterprise that will increase my stock. Goldfinger é o supervilão que James Bond tenta travar no filme que estreou em 1964, com Sean Connery no papel de 007. Goldfinger confessa nesta cena que adora ouro, a cor, o brilho, a densidade, e tinha um plano terrível que podia abalar a economia mundial, mas que agora não revelo para não estragar a história a quem ainda não viu Goldfinger. O nosso fascínio pelo ouro perde-se na história, e em época de moedas digitais, o metal precioso continua a ser porto de abrigo, continua a valorizar 50% no período de um ano. À procura dos bancos centrais, junta-se agora o interesse dos investidores particulares. E é sobre ouro que vou conversar com Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 25 de fevereiro. Bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, Ricardo. Vamos começar pela valorização do ouro. Afinal, quanto subiu o ouro no último ano? Em fevereiro de 2024, uma onça de ouro valia pouco mais de $2.000. E nos últimos dias o preço tem estado muito próximo dos 3.000, embora não tenha ainda ultrapassado esse patamar. Isso é uma valorização de praticamente 50%, não? Sim, no espaço de apenas 12 meses. Estamos a falar de uma onça de ouro que há centenas de anos é a unidade de medida mais usada neste mercado e que representa um pouco mais do que 31 gramas de ouro. Não se pense que o Edgar festejou tanto esta subida que ficou sem voz, é mesmo uma questão de saúde. Edgar, e qual é a explicação para tudo isto? A sua explicação mais simples para justificar momentos de subida do ouro é que de alguma forma existem mais receios e mais incerteza na economia mundial e na geopolítica. Ou seja, há mais guerra no mundo, há mais risco de inflação e o ouro tende a subir. Em termos muito simples, o padrão histórico é um pouco esse. É claro que dizer isto não é nada muito concreto, até porque vimos que nos últimos anos o ouro tinha tido um desempenho um pouco fraco. Repara que quando se diz que o ouro é uma proteção em tempos de inflação, desde meados de 2021 se tornaram evidentes as pressões inflacionistas que depois foram exacerbadas com a guerra na Ucrânia e o ouro praticamente não subiu nesses anos, só começou a subir a perto do final de 2023. Por isso, a explicação mais sólida que os analistas estão a dar é que os últimos anos têm sido marcados por um aumento das compras de ouro por parte dos bancos centrais, que conforme o lugar do mundo do qual estamos a falar, podem ser mais ou menos independentes do poder político. Mas são sobretudo os bancos centrais que estão a comprar ou há também já grande interesse por parte dos investidores particulares no ouro? Nós entrevistámos há poucos dias um especialista neste mercado, que é diretor de investimentos de uma das maiores gestoras de ativos do mundo, que é a Schroders. E o que ele nos disse é que, de facto, os bancos centrais continuam a comprar. Alguns até são bastante transparentes quando dizem que têm o objetivo de aumentar a proporção do ouro nas suas reservas até X%. E, no fundo, a dimensão dessas compras por parte dos bancos centrais é tão grande que está, no fundo, a espremer cada vez mais o mercado do ouro. Por isso é que os outros bancos centrais são menos transparentes e nem comunicam o ouro que compram para não arriscar a subir muito o preço, fazer subir muito o preço, o que faria com que tivessem que pagar mais caro. O que este especialista nos diz é que claramente são os bancos centrais que estão a impulsionar esta grande procura, porém o que nos diz é que irá chegar um momento em que, com esta valorização, também os investidores institucionais e também os particulares vão começar a prestar mais atenção a este investimento
o que poderá tornar a oferta de ouro ou a disponibilidade de ouro ainda mais exígua e fazer subir os preços. Edgar, e o ouro já não tem aquela função do ouro padrão, ou seja, aquela ideia de que os bancos centrais tinham ouro no cofre para servir de base ao papel moeda? Eu diria que os meus conhecimentos nessa área são tão deficientes que, para mim, ainda imagino a nota associada a uma barra de ouro. Já não é bem assim. O padrão do ouro acabou na Primeira Guerra Mundial e nos anos 70. Então estou um bocadinho atrasado. Na verdade, nos anos 70, o Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, também veio desligar um bocadinho mais a política monetária e a política económica em relação ao ouro, quando acabou com a convertibilidade do dólar em relação ao ouro. Mesmo antes disso, também não seria correto dizer que o padrão ouro era totalmente respeitado, pelo contrário. No entanto, o ouro continua a ser um ativo muito importante nos dias de hoje dos bancos centrais, que têm, no fundo, uma vasta gama de ativos onde investem e que são, no fundo, ativos que o Banco Central tem e que suportam o valor e a credibilidade da moeda que emitem. E o ouro é um desses ativos. Por exemplo, no caso do Banco de Portugal, que faz parte do Eurosistema, tem 383 toneladas de ouro que hoje valem qualquer coisa como 33 mil milhões de euros. Já voltamos à conversa com o Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador. Ainda vamos tentar perceber como continua este fascínio pelo ouro, mesmo em termos de investimentos, em tempo de criptomoedas. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador. Edgar, o anúncio da imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos conduziu a um pico no preço do ouro? Sim, esse é claramente um dos dados que têm sido apontados pelos especialistas, não só pelas tarifas em si, mas porque está subjacente a essas tarifas algo que hoje se chama o fenómeno da desglobalização. Ou seja, num mundo onde existe menos comércio internacional, onde existe mais proteccionismo, menos confiança, é também um mundo onde será mais importante que as entidades, como os bancos centrais, e não só, terem na sua posse ativos nos quais vem um valor que seja perene e, no fundo, que resista ao risco de maior inflação e, no fundo, de maior instabilidade e incerteza na economia. Mas na era das criptomoedas, o ouro ainda é a solução? Será cada vez mais solução? Isto é sinal daquilo que falavas há pouco, de um receio perante a incerteza do futuro? Sim, é um sinal de receio, claro. Basta ver que, de acordo com os dados oficiais, o Banco Central da Polónia foi aquele que mais aumentou a quantidade de ouro nas suas reservas. Pode não ter sido muito bem assim, porque há bancos centrais que compram e não dizem quanto compram, como é o caso da China. No entanto, voltando aqui à Polónia, obviamente sabemos que este é um país que tem uma moeda própria, não faz parte da zona euro e está numa posição geográfica complexa, muito próxima da Rússia, e por isso o Banco Central está claramente a sentir necessidade de ter mais ouro nas suas reservas, para que em qualquer eventualidade exista ali, digamos, uma almofada de segurança ou uma âncora para o valor da sua moeda. Edgar, e hoje é muito fácil investir, há N aplicações disponíveis para telemóvel, no fundo tudo isto se democratizou, mas isto também
acarreta perigos, porque hoje, digamos, não é preciso comprar um pedaço de ouro físico, podemos comprar um pedaço de ouro digital, podemos dizer isto assim? Sim, faz sentido sublinhar que é impossível investir em ouro de várias formas. E, de facto, comprar ativos financeiros ou instrumentos financeiros ligados ao ouro é mais fácil hoje em dia, quer estejamos a investir neles, quer estejamos a jogar com eles, que é o que acontece às vezes, nomeadamente com essas aplicações de telemóvel que tu referiste. De facto, é possível comprar ouro físico, que também acarreta os seus custos e os seus riscos, mas também surgiram muitos instrumentos financeiros que, no fundo, replicam a evolução do preço do ouro, mas que não são propriamente investimentos em ouro. Aliás, o sempre polémico Elon Musk disse a certa altura que são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é termos ouro, ou, por outro lado, termos um e-mail a dizer que temos ouro. Exato. Então, é preciso ter muito cuidado, é preciso obter informações a partir de fontes fidedignas e, sobretudo, é preciso saber muito bem em que é que se está a investir. Se estamos a investir em ouro mesmo, se estamos a investir em e-mails que nos dizem que temos ouro, ou se estamos a investir em alguma coisa que não é nada disto. Isto, obviamente, para não termos um dia destes manifestações de lesados do ouro ou de outra coisa qualquer. E isto já agora, tu não és fiscalista, mas acompanhas esta área há muito tempo. Vamos imaginar que alguém ganha 50% num ano, já que o ouro valorizou esse valor. Estamos a falar, obviamente, tudo aqui em questões hipotéticas. É preciso pagar imposto sobre isso ou não? Sobre o ouro, não. Se for ouro físico, ninguém vai fazer... Sobre o ganho? Sobre o ganho também não, porque o ouro não é um ativo que seja colocado na tua declaração de IRS. Por outro lado, se estamos a falar sobre investimentos em ouro, investimentos de alguma forma complexos, em instrumentos financeiros, se comprares um ETC, um ETF de ouro ou uma coisa assim... E já agora o que é isso, o ETC, o ETF? Já agora explica-nos? São, no fundo, produtos que replicam a evolução do preço do ouro, mas que não tens ouro físico lá em casa, debaixo do colchão. São pedacinhos de um material, neste caso, é isso? Não, neste caso são pedacinhos de fundos de investimento, digamos assim, que investem em ouro, indiretamente. E isso aí estamos a falar de investimentos em bolsa, estamos a falar é como comprar uma ação ou um índice de ações. E aí sim, tu em teoria tens sempre que declarar esses ganhos e essas contas bancárias. No que diz respeito ao ouro, se tens lá a tua aliança de ouro, se ela de repente se valorizou, não só a aliança como obviamente o teu casamento, não é por isso que tens que pôr isso na tua declaração de IRS. Edgar, todas estas notícias de valorizações de 50% entusiasmam sempre. De resto, estamos a fazer uma história do dia precisamente sobre o valor do ouro e da forma como ele tem valorizado. Não há aqui o perigo de estarmos também numa bolha, porque quando estas coisas acontecem, também há esse perigo de se criarem bolhas? É uma pergunta que se pode fazer em relação a qualquer ativo cujo valor sobe de 2.000 para 3.000 no espaço de um ano. Exato. Ou seja, essa tal valorização de 50%. Porém, o que este analista da Schroders nos diz é que no mercado do ouro não há quaisquer sinais de que possamos estar a falar de bolha no caso do ouro. Normalmente as bolhas têm alguns indicadores, alguns sinais que nós podemos usar para justificar porque é que há bolha ou não há bolha. Porque é que não há bolha? Porque, no fundo, as compras de ouro por parte dos bancos centrais continuam a acontecer. Possivelmente estamos ainda a meio desse processo, ou nem isso. Por outro lado, é provável também que as compras por parte de outros investidores também aumentem. Ou seja, obviamente ninguém está aqui a dar recomendações de investimento, pelo contrário, mas a realidade é que há muitos, muitos anos o ouro tem valor não porque dê bons juros, porque não dá juros nenhuns, mas sim porque é uma reserva de valor que a humanidade considera importante em momentos de maior incerteza, e penso que concorda se estamos infelizmente a viver um desses momentos de grande incerteza. E porque é muito difícil mesmo encontrar ouro, não é? Sim, se tu pegares em todo o ouro que algum dia foi explorado pela humanidade, tens o equivalente a 3 piscinas olímpicas. A 3 piscinas? É só isso. Isso não é nada, Pensas realmente. Em 3, é isso mesmo. E, portanto, anda o mundo todo à luta, há muitos milénios, por um bocadinho daquilo que está nessas piscinas. Sendo que uma piscina olímpica tem 50 metros, pelo menos, de comprimento. Não sei quantos tem de largura, Aí és o especialista tu, não sou eu.
Olha, Edgar, caso para dizer que vales o meu peso em ouro pelo esforço que fizeste aqui. Muito obrigado e peço desculpa pela voz. Com a tua voz adoentada neste episódio da História do Dia. Obrigado, Edgar. Muito obrigado, Ricardo. Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.